Olá, de início eu vou deixar minha simulação rodando em velocidade acelerada para a gente acompanhar aqui alguns indicadores da IHM em funcionamento. Temos aqui os indicadores dos status das bombas que ficam verdes à medida que as bombas dos tanques 1, 2 e 3 estão ligadas, assim como a bomba do tanque principal. Temos também os três status dos agitadores. O primeiro fica verde quando o agitador 1 está ativo, o segundo quando está acontecendo a troca de agitadores da mistura e o terceiro quando o agitador 2 está ativo. Além disso, é possível acompanhar em 3 níveis a situação dos tanques de matérias-primas, que podem estar no nível 0 secos, no nível intermediário, indicando um nível entre 0 e o máximo, e também no nível máximo, que é quando a barra do nível está completamente preenchida. É possível acompanhar ainda aqui o nível do tanque principal, que é analógico, o peso atual detectado pelo sensor da balança, também analógico, e a contagem de peças engarrafadas produzidas no processo. Vindo agora para o TIA, no Network 2 a gente tem que, quando o botão liga da IHM é pressionado, uma memória responsável por ligar o sistema é acionada e ela se mantém ligada até que o botão desliga da IHM ou um dos 4 botões de emergência espalhados pelo chão de fábrica sejam pressionados. Aqui a gente tem que, quando a memória liga, o sistema é ativada e os sensores capacitivos 2, 4 e 6, que são sensores que marcam o nível seco do tanque de matérias-primas, não estão mandando sinal e trocando o estado aqui do contato fechado, as válvulas de entrada dos tanques digitais são acionadas e elas permanecem ligadas até o líquido atingir o nível mais alto do tanque, que é detectado quando os sensores capacitivos 1, 3 e 5 são ativados, pois quebram selo, ao serem ativados e desligam essa saída. No Network 3, eu organizei os blocos para as conversões das variáveis analógicas do tanque principal e da balança. Para a medição analógica do nível, temos no norm X que a variável de entrada varia numa tensão de 0 a 10 volts e que o nível aferido pelo sensor de nível é então guardado em uma memória real auxiliar. No escalou X, a escala de nível deveria variar de 0 a 300 litros e esse dado foi armazenado numa memória real que eu chamei de nível. Para controlar a porcentagem de entrada de líquido e de saída, eu criei mais um norm X e um escalou X, um para cada saída analógica. E no norm X eu tenho aqui uma memória real da porcentagem da válvula de entrada varia de 0 a 100% e que ela é armazenada numa outra memória real auxiliar. No escalou X temos que essa outra memória real auxiliar vai devolver um valor de tensão na escala de 0 a 10 volts e essa tensão então é guardada numa saída analógica para a válvula de entrada. Analogicamente, para a bomba de saída do líquido, uma mesma lógica foi feita aqui em outro norm X e em outro escalou X. Para aferir os pesos do processo de fabricação dos engarrafados, foi preciso de início adicionar mais um bloco norm X e mais um bloco escalou X. No norm X temos uma tensão variando de 0 a 10 volts e o peso aferido pelo sensor de balança em real é guardado em uma memória real auxiliar. No escalou X eu escolhi uma balança com um range de 0 a 100 kg e guardei o peso aferido numa memória final, numa memória que eu chamei de peso. No Network 4, eu organizei a lógica de esvaziamento dos tanques de matéria-prima, que deverão abastecer o principal. Então, quando o sensor capacitivo do tanque 1 mandar um pulso positivo, indicando que detectou sinal, o tanque 1 vai iniciar seu esvaziamento até que a lógica de comparação que o nível do tanque principal está em um valor menor ou igual ao nível de 150 litros seja falsa, pois a partir daí o selo é cortado, e a saída é desligada. Da mesma forma, se a memória liga-sistema for desligada, a saída bomba-tanque também bomba tanque 1, no caso. A bomba do tanque 2 começa seu esvaziamento quando o pulso negativo da bomba do tanque 1 é detectado, que é o exato instante em que a saída da bomba tanque 1 é desligada. Da mesma forma, a saída da bomba 2 permanece ligada até que o nível do tanque principal atinja o nível de 200 litros, que é quando o selo é cortado. Novamente, se a memória liga-sistema for desligada, a saída, bomba tanque 2 também é. Para a bomba do tanque 3, ela começa seu esvaziamento quando um pulso negativo da bomba do tanque 2 é detectado, que é o exato instante em que a saída da bomba tanque 2 é desligada. A saída da bomba 3 permanece ligada até que o tanque principal atinja o nível de 250 litros. Aqui eu também defini que nesse primeiro momento a vazão do tanque principal, que é analógica, deveria começar em 0%.
No Network 5, eu organizei a lógica de ligar o tanque principal com vazões diferentes para simular o abastecimento dele pelos diferentes tanques de matérias-primas. Enquanto a saída da bomba tanque 1 estiver ligada, o contato da bomba tanque 1 permanece ligado, ligando a válvula do tanque principal na vazão máxima de 100%, até que ele atinja o nível de 150 litros. Atingindo esse nível, começa o acionamento do contato da bomba do tanque 2, que permanece ligado, ligando a válvula de entrada do tanque numa vazão de 66%, simulando que é um abastecimento proveniente do tanque de matéria-prima 2, até o nível de 200 litros, né? Até que esse nível seja atingido no principal. Da mesma forma, após atingir esse nível, começa o acionamento do contato da bomba do tanque 3, que permanece ligado, ligando a válvula de entrada do tanque numa vazão de 33%, simulando que é um abastecimento proveniente de matéria-prima, né, do tanque 3, até que o nível de 250 litros seja atingido. No Network 6 temos a lógica dos agitadores, então ao ser detectado um pulso negativo da saída da bomba 3, indicando o fim do processo do abastecimento do tanque principal, deveria iniciar o processo de agitação da solução. O pulso negativo então liga o misturador horário e o T-off faz com que essa saída permaneça ligada por 8 segundos. Depois, um pulso negativo do misturador horário determina que, no exato instante em que essa saída misturador horário desligar, uma memória misturador deverá ser ligada até que o contato de outra memória misturador 2 seja aberto, quebrando o selo. Essa segunda memória misturador 2, por sua vez, é ativada no exato instante em que o misturador anti-horário é ativado. Então, eu coloquei que o contato memória misturador ativa um T-on por 4 segundos, simulando o tempo que o agitador fica parado até ser novamente religado, que é quando a saída misturador anti-horário é acionada, devendo ficar acionada por 8 segundos, devido a esse T-off adicionado aqui. Vale ressaltar que se a memória liga-sistema for desligada no meio desse processo de agitação, os misturadores também deverão ser imediatamente desligados. Então, coloquei esse contato da memória que liga o sistema aqui. No Network 7, temos aqui a lógica para esvaziar o tanque principal, e essa saída é analógica também. De início, defini que a vazão da bomba do tanque principal deveria começar com valor de 0. Para isso, eu usei o bloco mover e defini que a porcentagem da válvula de saída, ou seja, a bomba, nesse momento, deveria ser 0%. No entanto, um pulso negativo do misturador anti-horário indicaria o exato instante que o processo de mistura havia encerrado, que por sinal é o exato instante em que deveria iniciar o esvaziamento do tanque principal. Esse pulso negativo então liga uma memória esvazia tanque principal, que vai ter seu selo quebrado quando o nível de água for inferior a 0,1 litros. Eu defini essa medida como sendo a limite, já que o nível 0,0 litros não estabilizou. Utilizando o bloco mover, defini que quando essa memória estivesse ativa, a porcentagem da válvula de saída, a vazão deveria ser de 25%. No Network 8 temos a lógica de funcionamento do emissor e da esteira da balança. Primeiramente, é importante ter em mente que no intervalo em que a memória esvazia tanque estiver ligada, o emissor também deve estar ligado, gerando as peças azuis usinadas, né? Simulando a fabricação dos engarrafados de 40 kg. Então, aqui temos que, enquanto o contato memória esvazia tanque principal está ligado, a saída emissor também estará, até que a esteira da balança entre em funcionamento ou até que a memória liga-sistema seja desligada. Aqui eu defini que quando a balança atingir os 40 kg, uma memória que liga a esteira da balança deverá ser ligada. Na outra linha, temos que o pulso positivo dessa memória, indicando que ela liga a saída esteira da balança até que a memória para desligar a esteira da balança fosse ativada ou até que a memória liga-sistema seja desligada. A memória para desligar a esteira da balança, por sua vez, é ativada quando um pulso negativo do sensor localizado na saída da esteira é detectado, indicando o exato instante que o engarrafado deixa de passar por ele. Nesse momento, a esteira para e prepara a balança para uma nova pesagem. A ativação do sensor saindo da esteira da balança, por sua vez, ativa a esteira seguinte, que permanece ligada até o seu selo ser quebrado, que só acontece ao termos a memória liga-sistema desligada. No último network, para a contagem dos engarrafados, temos aqui um contato
do tipo CTU, que é acionado quando o sensor saindo da esteira da balança for acionado, ou seja, mandar sinal, né? A cada acionamento, o contador incrementa uma nova unidade e no CV, que é o valor de contagem atual, foi ligada uma memória do tipo real para armazenar essa contagem. E no reset temos que a contagem irá resetar quando a memória que liga o sistema for desligada.